Nesse trabalho da Unidade Curricular de Fundamentos Econômicos, cujos alunos são Cleiton Rebelato, Jéssica Silva, Pedro Henrique Monteiro, Thaís Moutinho e Thaisa Silva, ele tem como objetivo realizar um estudo sobre um dos principais indicadores macroeconômicos, trazendo uma análise sobre o conceito de PIB, explicando a sua função e o motivo de ser um indicador econômico tão importante. Dessa forma, vamos apresentar como podemos calculá-lo conforme suas três óticas, sendo abordado também suas variantes e seus tipos. Além disso, esse trabalho tem como base mostrar a evolução no período de 10 anos do PIB brasileiro, trazendo assim quais foram os setores que mais influenciaram na economia. Vamos avaliar as cidades do Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, fazendo uma comparação com o percentual do PIB em seus respectivos estados, que são Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E do Brasil, também vamos avaliar o percentual do PIB nesses estados em relação ao Brasil. O que é o PIB? O Produto Interno Bruto é um dos principais indicadores econômicos que nos ajuda a avaliar se a economia está crescendo e se o padrão de vida está melhorando. Com ele, nós podemos acompanhar a atividade econômica do país durante um determinado período de tempo. Por isso é tão importante. Ele consiste na soma de todos os bens e serviços que foram produzidos em uma economia, quer seja países, estados ou cidades, desconsiderando os custos de depreciação. Ele é analisado durante um certo período de tempo, normalmente em um ano. No cálculo do PIB, são considerados apenas os bens e serviços finais, excluindo todos os bens de consumo intermediário. Por exemplo, se um país produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha e R$ 300 de pão, então seu PIB será de R$ 300, porque o valor da farinha e do trigo já está embutido no valor do pão. Conforme explicou o IBGE, isso é feito para evitar o problema da dupla contagem. Como calcular o PIB? Ele pode ser calculado de três óticas diferentes, dependendo do que você quer analisar. Porém, em ambas as óticas, o resultado será o mesmo. A maneira mais simples é a ótica da produção. Nós devemos somar os produtos e serviços finais que foram produzidos em uma economia, tirando da conta as matérias-primas e contando apenas as vendas que foram feitas para o consumidor final. Outra forma de fazer o cálculo do PIB é pela ótica da renda. São somadas todas as remunerações com base no salário, lucros distribuídos, juros e aluguéis, visando todas as pessoas que contribuíram para a produção. No final das contas, conseguimos saber que o valor do produto é equivalente à soma da renda de todas as pessoas, sem contar com o valor da depreciação. A terceira forma é com a ótica da demanda. Ela é calculada a partir das despesas de bens e serviços do consumo das famílias e do governo, mais as exportações líquidas. No cálculo também são somados investimentos públicos e privados em bens de capital e em existência de matérias-primas e produtos. Existem variantes do PIB. Entre elas temos o PNB, Produto Nacional Bruto. Ele representa a soma de todos os bens e serviços produzidos por residentes do país, incluindo as empresas que não estão no seu território natal. O PIB desconsidera do seu cálculo a renda líquida enviada ao exterior, enquanto no PNB ela é considerada. Temos também o Produto Interno Líquido. Nele, levamos em conta a depreciação do capital. Ele é calculado com o valor do PIB, descontando o valor perdido ao longo da vida útil de um ativo. Outra variante é o PIB per capita. Ele consiste em dividir o valor do PIB pela quantidade de pessoas da região mensurada, como se estivesse distribuindo igualmente toda a riqueza gerada. Temos dois tipos de PIB, que são o PIB nominal e o real. O PIB nominal é calculado a partir dos preços e valores de determinado produto ou serviço no seu preço corrente, ou seja, no momento que foram produzidos. No entanto, o índice pode ser distorcido porque é afetado por mudanças de preços. Para evitar confundir os efeitos da inflação com o crescimento, os economistas preferem usar o PIB real. Ele mede o volume físico de um produto ou serviço, desconsiderando a inflação, na época em que o item ou serviço foi produzido. É calculado a preços constantes, onde é escolhido um ano base e é feito o cálculo. Apenas mudanças na quantidade de bens produzidos são consideradas, não mudanças em seus preços de mercado. A análise do PIB brasileiro nos últimos 10 anos. Em 2012, houve queda do PIB brasileiro, o que podemos atribuir à desvalorização do real. A partir de 2014 até 2016, o país entrou em crise econômica e política, o que levou a números baixíssimos no PIB. Mas a situação muda. Em 2017 até 2019,
o PIB fica estável. E em 2020, o PIB brasileiro registrou a maior queda da história, resultado da pandemia causada pelo vírus da Covid-19 e das dificuldades do país em gerenciar a crise como um todo. Em compensação, em 2021, o PIB avançou em 4,6%, segundo o IBGE, o que já supera o nível de atividade de 2019. Os setores que mais influenciaram o comportamento do PIB brasileiro. O Brasil desenvolve negócios nos setores primário, secundário, terciário, importação, exportação, parcerias e desenvolvimento, sendo o terciário responsável por mais da metade do produto interno bruto e pela geração de 75% dos empregos. Nosso trabalho, a fim de comparações, usa o ano de 2019 como fonte de dados para cidades e estados. Isso porque o IBGE fornece apenas no ano de 2019 o PIB brasileiro, de forma concreta. O estado do Rio de Janeiro possui uma participação chave para o Produto Interno Bruto do Brasil, sendo a segunda maior economia do país com o processo das indústrias de extravio e do setor de serviços. Segundo pesquisa de 2019 do IBGE, o Rio de Janeiro apresenta seu PIB com um valor de 779.928 bilhões. O estado do Rio Grande do Sul ocupa a quarta posição na economia nacional, participando com 6,5%, representando 482 bilhões de reais. Tendo em vista que a economia gaúcha possui forte relação com os mercados nacional e internacional, a participação tem oscilação superior aos demais estados, pois é muito influenciada pela variação das exportações. Pode-se dizer que é impulsionada por dois setores hegemônicos, a agropecuária e a indústria de transformação. O estado de Pernambuco teve um crescimento de 1,9% no PIB em 2019, em comparação com o ano anterior. Seu desempenho foi maior que o da economia brasileira, que cresceu 1,1% em relação ao mesmo período de 2018. Segundo o governo estadual, foi registrado em 2019 um crescimento nos três principais setores econômicos em Pernambuco. A agropecuária teve aumento de 12,7%, enquanto a indústria cresceu 3,4%, e a área de serviços apresentou alta de 1%. O PIB referente à cidade do Rio de Janeiro é bastante otimista, apresentando um valor de 354,981 bilhões, conforme o IBGE. Além disso, segundo dados da Prefeitura do Rio, a cidade fluminense teve um aumento de 1,6% em relação ao trimestre anterior, e isso com relação a 2022. Isso tudo se deve principalmente ao fato que, após todo o processo durante a pandemia ter afetado consideravelmente a área mais importante, não só da cidade e estado do Rio de Janeiro, como também de todo o país, o setor de serviços pode, enfim, ver as suas atividades em larga escala sendo readquiridas. Cerca de 87% do PIB da capital refere-se a esse setor, incluindo o comércio. Fazendo uma comparação, o PIB no mesmo período do Brasil, segundo o IBGE, aumentou em 1,2%, enquanto a economia fluminense cresceu 0,5%, ou seja, 25% a mais do que todo o Brasil, e 3 vezes se comparado ao próprio estado. Além do fator pós-pandemia, a Prefeitura nos cita os fatores referentes ao reequilíbrio fiscal, que, no dia 25 de outubro de 2022, durante uma audiência pública, nos apresentou resultados no segundo quadrimestre desse ano, onde foi revelado que a receita está maior do que a despesa, fechando um saldo positivo de cerca de 12,17 bilhões de reais, tal como uma das iniciativas do projeto estruturante, como o Reviver Centro, que, como o próprio nome já diz, busca repor de volta algo perdido pelo bairro, que tem como base um plano de recuperação urbanística, cultural, social e econômica da região central da cidade.
O município de Porto Alegre possui a maior participação percentual no estado do Rio Grande do Sul, com 17,1%, e no Brasil ocupa a sétima posição entre os municípios, com a participação de 1,12%, representando 82,4 bilhões de reais. Destaca-se o setor de serviços, com o valor adicionado bruto estimado em 65 bilhões de reais. O município do estado de Pernambuco com maior participação percentual foi Recife, com 27,64%, mesmo perdendo participação em relação a 2018, quando essa foi de 28,12%. No Brasil, ocupa a 13ª posição entre os municípios, com 0,7% de participação, representando 54,691 bilhões de reais, destacando-se o setor de serviços, com um valor adicionado bruto estimado em 40 bilhões de reais. Nosso trabalho teve por objetivo geral realizar um estudo sobre um dos principais indicadores macroeconômicos, o Produto Interno Bruto, ou PIB, sendo, por meio do mesmo, analisada sua relevância e o cenário conjuntural de determinado período no Brasil, trazendo maior especificidade aos estados Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e suas devidas capitais, como já apresentado. Com a análise de dados do PIB brasileiro e sua evolução nos últimos 10 anos, podemos observar e destacar o desenvolvimento econômico e social que é dado para o país. Além do mais, é visto que um dos fatores que tem maior influência no crescimento do PIB é o consumo das famílias. Por isso, na sociedade de consumo, o PIB é um indicador tão importante. Também vimos que no Brasil, o setor terciário tem a maior participação, é responsável por mais da metade do produto interno bruto e pela geração de grande valia de empregos. Além disso, dos estados apresentados, o Rio de Janeiro é o que mais move a economia do Brasil,